Bom, esta é a aula número 1 do terceiro bimestre, terceiro colegial. Continuando a falar sobre os movimentos sociais, a gente sobe hoje numa escala de importância em questão desses movimentos, que é o movimento negro, extremamente importante na sociedade ocidental, né? O movimento negro, né? Basicamente, né, o que seria o movimento negro? O movimento negro ele lutou pelos direitos dos negros, né? E aí, onde é que surge basicamente o preconceito para com os negros? Tentar ser bem resumido. Lembrando, então, sendo essa a primeira aula do bimestre, pausa esse vídeo, vai lá, pega uma caneta, deixa eu pegar minha caneta aqui. Pega uma caneta, caderno, uma folha, não sei, e anote. Conforme você achar necessário, pause o vídeo e anote, é importante, certo? Hoje eu vou focar somente no movimento negro, porque assim, eu pensei em fazer movimento negro feminista, mas seria muita coisa e eles são movimentos assim muito importantes. E eu preciso falar do movimento negro hoje. Vamos lá. Eu vou focar mais Brasil, ok? E fazer algumas citações assim de fora do Brasil, certo? Então, basicamente, o movimento negro ele luta, né, pela equiparação de direitos para com o branco. E onde é que tem? Qual é a origem? A gente vai pegar essa origem onde? Na escravidão dos negros, que foi aqui, né, no Brasil, né, que terminou em 1888. Então, aí, pouco mais de cento e poucos anos atrás, 130 e poucos anos atrás, vamos calcular certinho, 131 anos atrás, 1888, certo? No Brasil, óbvio. Qual a origem do movimento negro? Século XX? Não, não é século XX. Quando tem televisão? Não, não é. A gente pode dizer já que a origem do movimento negro no Brasil seria, né, o negro já brigando contra o senhor de escravo para tentar fugir, né? Que são duas categorias, né, no Brasil que a gente poderia usar como participação popular desses negros em movimentos sociais. O quilombo. O quilombo basicamente é aquela sociedade criada, né, em lugares afastados, montanhas ou matagais, mas afastados de sociedades brancas, sociedades ocidentais, né? E também o bandoleirismo, né, que seria uma guerrilha que alguns negros fugidos organizavam contra povoados, né? E também contra territórios de fazendas e sítios que tinham grande quantidade de negros escravizados, né, no Brasil. Então isso já é um tipo de participação popular, né? Esse tipo de rebelião, esse tipo de revolta que eles já tinham contra os seus senhores escravos. Mas qual é a origem do racismo, né? Da onde surgiu o racismo? Daí eu vou bem mais fundo. Se vocês forem analisar a Bíblia, né, o negro, ele sempre, o escuro, o preto, a cor escura, sempre foi associada ao demônio. E os primeiros cristãos que visitam a África, e a África não era um local onde existia o cristianismo, em lugares muito pontuais em que o cristianismo estava chegando, eles associavam a cor escura dos africanos, a cor negra da pele dos africanos, como algo associado ao demônio, à escuridão. E como eles não eram cristãos, então eles associavam eles como filhos do demônio, né? Como filhos de Lúcifer, enfim, né? Dessa divindade que representava a escuridão, o mal. E aonde você tem, né, características que comprovam que foi isso que aconteceu isso. Você pode perceber pela questão mesmo, né, de que na Bíblia aparecia lá um dos três reis magos, que era Baltazar, de cor de pele negra, o único, né, de cor de pele negra, um dos três reis magos, que seria um rei oriundo do norte da África que presenteou Jesus Cristo no seu nascimento. Então, nas fontes bíblicas, se você for procurar um mapa antigo
Orbis terrarum, lembrei. Você tem, né, no caso, a África. A África é um mapa redondo que mostrava o mundo conhecido na época, que seria a África, a Europa e a Ásia. Se você olhar hoje o mapa geográfico, você vai perceber que a Ásia e a Europa estão muito próximas, e embaixo, formando, digamos que um triângulo, está a África. Eram esses três continentes conhecidos. Então havia contato com alguns africanos. Eles sabiam, né? Essa cultura bíblica, essa cultura branca, bíblica, italiana, romana, israelense, tinha contato com negros em algumas rotas comerciais. E basicamente a escravidão para com o negro vai explodir principalmente há 500, 400 anos atrás no tráfico negreiro para algumas partes, para principalmente as colônias americanas. Você pode perceber que grande parte da população do Caribe é uma população negra. 50 ou até mais por cento dos norte-americanos são negros, então também chegaram nos Estados Unidos os negros através da escravidão. O Brasil, nem preciso falar, a gente tem pelo menos aí, em média, um terço da população autodeclarada negra e mais da metade ou a metade autodeclarada parda, então descendentes de negros e brancos e mesclas com indígenas. Então a América é basicamente, né, o continente que há mais negros fora da África. E ainda assim na Europa hoje você tem vários negros, principalmente a França, que eu lembro ter visto um dado de ter uma população de 5 ou 6 milhões de pessoas negras. Então eles estão principalmente ali na Europa e nas três Américas, né, de certa forma. E obviamente no continente africano. Então, se vocês, no caso, analisarem esse mapa antigo, que é o Orbis Terrarum, vocês vão descobrir também, junto a ele, a história dos três filhos de Noé, que seriam os três filhos com seus descendentes, os descendentes que você tem aqui no caso. Ó, a minha cabeça é Noé. Noé teve 3 filhos. E depois desses 3 filhos, você tem os filhos dos filhos dos filhos e os netos. E segundo o que diz a Bíblia e algumas fontes históricas, seriam os 3 filhos de Noé que povoaram o planeta. E naquela época o planeta conhecido era a Europa, a Ásia e a África. Lembrando que na Ásia estava Israel. Israel é o país, né, que seria o país que é o pai do monoteísmo, onde surgiu o primeiro patriarca bíblico, né, Abraão. E basicamente Noé, um dos patriarcas também, né? Você tem vários patriarcas nesta religião monoteísta que tem um Deus só, que surge em Israel, Jerusalém, Nazaré, né? Ali na Palestina, que também é Israel. E dali você tem, né, um dia, contando resumidamente, um conflito entre o pai Noé e o filho Cã. Os 3 filhos de Noé se chamavam Sem, Jafé e Cã. E segundo o que diz a tradição, eles estavam ali na Ásia, né, que seria Israel ali, né? O Israel seria o centro dos 3 continentes, se você for perceber. Aqui, ó, meu nariz, o centro dos 3 continentes, mas eles estavam na Ásia. Então seria fácil ir para a Europa, fácil ir para o Egito, ou seja, a África. E segundo o que diz a lenda, a tradição patriarcal monoteísta ali de Israel, Cã, ele entra numa cabana e vê o pai nu e bêbado, seria Noé, e ele sai dessa cabana com seu filho, que agora não me recordo o nome, e ele tira sarro, né, do pai. Ele poderia ter cobrido o pai, mas não, ele tirou sarro, fez pouco do pai Noé. E os 2 irmãos, Sem e Jafé, juntamente com Noé, né, decidem por... Não sei se os 3 decidiram, só Noé, mas estou contando a história por cima. Eles acabam expulsando ele da Terra Santa. Segundo o que diz a lenda, né, eles poderiam ter atravessado o deserto da Arábia e parte ter ido para o Egito. Cã e toda a sua descendência, todos os seus filhos, netos, bisnetos, eles basicamente vão para a África. Então, segundo a Bíblia, eles seriam filhos de Deus, os negros seriam filhos de Deus, segundo a Bíblia patriarcal daquela época. E que Baltazar daria o presente para Jesus, que perdoou
esse pecado original de Cã. Cã são os descendentes africanos que foram para a África, os descendentes de Cã, e que é associada ao cão, ao demônio. Nasce o racismo. Sem, daí você pega antissemitismo. O que é sem antissemitismo? É ser preconceituoso com o judeu. Quem são os judeus? Os judeus é a primeira religião monoteísta. Então, o filho de Noé que recebeu os ensinamentos do judaísmo foi, né, nesse caso, sem. Então, ser antissemitista, né, o antissemita é quem tem preconceito contra os originais, os judeus. A religião mais antiga, se comparada com o Islã e o cristianismo. Islã, cristianismo e judaísmo são religiões do mesmo Deus. O mesmo Deus que está no céu é o mesmo Deus dessas três religiões. E elas têm origens iguais, idênticas, porém elas se separam em algum momento. Sem fica na Ásia. E quem povoou a Europa foi Jafé. Cã foi expulso para a África. E eles acreditam que dessa forma, sob o sol forte da África, tenha surgido a cor de pele negra. Se você não sabe, é bem interessante essa história. Orbis Terrarum, que explica a origem da povoação dos três continentes. Na Ásia ficou Sem. Na Europa se foi Jafé. E na África, expulso da Terra Santa, foram os descendentes de Cã. Né? Sem, Jafé e Cã. Aí está a origem do racismo. A origem do racismo ela surge aí. Por quê? Porque o Cã não teria os mesmos privilégios dos outros filhos de Noé. Né? Não seria uma espécie de ancestralidade amaldiçoada. Né? E segundo a própria Bíblia, você tem aí o perdão para com então os negros, ou seja, os descendentes de Cã, Baltazar, quando Baltazar chega e comunga do nascimento de Jesus Cristo. Porém, a Idade Média esqueceu isso total, né? E próximos, né, das costas africanas, alguns já eram pegos como escravos, utilizados como escravos, né? Tribos africanas, entre eles também já havia escravidão e eles vendiam também escravos. Lembrando que essa escravidão é totalmente diferente da escravidão da Roma Antiga, que qualquer ser humano, qualquer pessoa, independente de cor, pele, raça, etnia, origem, poderia ser escravizado. Você poderia ser escravizado da Roma Antiga através, né, de dívidas, por exemplo. Mas voltando aqui para a questão do negro historicamente. Na Idade Média, você tem alguns resquícios, mas poucos documentos que comprovam, que mostram quantidade de negros em grande escala na Europa. Porém, a partir do colonialismo, 500 anos atrás, quando os europeus chegaram aqui, né, você vai ter o boom do tráfico negreiro. O tráfico negreiro ele perdurou por muitos anos. Foi o dinheiro, né, essa mão de obra, porque produziu todo esse lucro para fazendeiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil. Foi o dinheiro utilizado para a Revolução Industrial. A Inglaterra juntou dinheiro através também da escravidão, né? Os Estados Unidos... Não, a Inglaterra ela consegue o dinheiro através das colônias que tinham escravos. Então você tinha assim ingleses, espanhóis, portugueses, franceses, holandeses utilizando de mão de obra escrava em toda a América. O melhor exemplo é o Haiti, que se você não sabe, procure, muito interessante. Veja a história do Haiti, que você tem um líder negro que eles, né, se insurgem contra os brancos franceses que viviam no Haiti, e eles expulsam os brancos da ilha do Haiti, e eles constroem uma nação inteiramente negra, uma nação em que o líder revoltoso foi um militar negro. Muito interessante, veja. Eu esqueci agora o nome do nosso amigo aqui, mas do cara, mas posso pegar depois. Continuando. No Brasil, no caso, né, a questão da escravidão, eu vou focar agora mais no Brasil, depois vou falar um pouquinho só dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um país que você tem assim que a questão racial ela é algo inerente ao dia a dia, porque você tem assim uma divisão muito clara entre brancos e negros na quantidade de população americana. É um assunto falado o tempo todo e
Não sei se dá para mensurar isso, mas alguns rankings de quantidade de racismo na web mostra que os Estados Unidos é o líder, que é o líder isolado e muito distante do segundo, terceiro colocado e outros países a respeito de racismo. A questão racial lá é realmente algo que acontece diariamente, né? Isso faz parte da vida do norte-americano. E lá a gente pode destacar eu vou destacar aqui duas personalidades que lutaram no movimento negro, que eu gosto muito, que eu acho muito bacana. I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Quem falou isso foi Martin Luther King, um pastor que infelizmente foi assassinado no ano de 1968 no estado do Tennessee. E ele era basicamente um líder que lutava pelos direitos civis, principalmente os direitos civis dos negros. E quando ele diz no seu discurso mais conhecido e aclamado, I have a dream, ele diz que ele tinha um sonho de uma sociedade igualitária, né? Baseava-se em um ativismo não violento, né? Inspirado em Mahatma Gandhi. E ele foi assassinado em 1968. Óbvio que por seus ideais acima do movimento negro, né? E Malcolm X, o Malcolm X, que alguns, né, preferem dizer, que também foi, né, um ativista dos direitos humanos, que foi assassinado em 1965. Ambos, Martin Luther King e Malcolm X, foram assassinados na década de 60. Simplesmente devido, né, aos seus ideais libertários, seus ideais para com a minoria que é maioria negra, né, do povo afro-americano. Vale a pena eu não posso detalhar aqui. Primeiro que eu também não sei tantos detalhes, mas fica aqui a pedida para você pesquisar essas personalidades do movimento negro, né? E aqui no caso tem que ser feita essa crítica que é importante, né? Essa reflexão, mas como vocês podem ver, eu sou uma pessoa caucasiana, uma pessoa branca com detalhes, com características europeias, né? Se percebe. E para mim é muito complicado, sabendo o meu pertencimento, ser porta-voz ou falar pelo negro, né? Somente o negro pode falar pelo negro, né? Somente a negra pode falar pela negra. Eu não sofro racismo, eu não sei o que é sofrer racismo, então assim, tudo para mim sempre vai ser muito raso. Eu só estou explicando a matéria, contando um pouquinho da história do movimento negro no mundo, fazendo algumas citações, né? Citação bíblica, Estados Unidos, etc. A questão da colonização, como os negros chegaram na América, mas eu nunca vou poder falar sobre o que é racismo, porque eu não posso sentir na pele. Por quê? Porque eu sou branco, simplesmente por isso. O mesmo vale para a questão da mulher, porque eu não sou mulher, não tem como eu falar na frente de uma mulher. Então, se essa aula fosse um debate, se a gente estivesse fazendo um debate, seria bacana a gente ouvir primeiro quem sofre racismo na pele, né? Que vai estar mais à parte dos ideais do movimento negro, né? No Brasil, a gente sabe que tivemos aí, né, em 1888 a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela aboliu a escravatura, mas que fique bem claro, assim, né, indo já na garganta, ao pé da letra. Sabemos que foram pressões populares não, foram pressões da Inglaterra, que estava numa revolução industrial, que estava, né, crescendo economicamente e que precisava de um mercado consumidor. Não adianta nada você produzir e não vender. Se você não vender, você vai falir. Então a Inglaterra, num contexto de revolução industrial, um século após o boom da revolução industrial, ela continuou crescendo na Inglaterra. E o Brasil devia favores comerciais à Inglaterra. Desde já de 1808, quando o Brasil precisou de barcos, caravelas, não sei agora o nome específico, desculpa. Mas navegações da Inglaterra até o Brasil, né? O rei Dom João VI fugiu de Napoleão Bonaparte, né? Napoleão Bonaparte chegou muito próximo da fronteira com Portugal. Não sei se realmente invadiu, mas os portugueses, né? A família real portuguesa veio para o Brasil. E aqui do Brasil observou de perto o que era escravidão, né? A mão de obra escravizada, utilizada pelos brasileiros e portugueses que aqui viviam.
E nesse contexto, né, do século XIX, 1808, aconteceu isso. Então a família portuguesa veio para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou a capital do Império Português, né? E em 1851, a gente já tinha, não, em 1850, a gente já tinha algumas pressões de fora do país para que para que o Brasil viesse a libertar, né, os escravos da escravidão, né? Por quê? Por quê? Porque pense comigo, um escravo ele não tem salário, né? O escravo ele não tem salário. E por não ter e por não ter e por não ter salário, basicamente, o que que acontece? Ele não tem mão de obra, né? Ele não, como eu posso explicar isso? Ele não tem dinheiro para comprar no mercado, para ser consumidor. Então, os enlatados, os primeiros produtos, os produtos têxteis vindos da Inglaterra precisavam do quê? De pessoas com salário para poder pagar esses produtos. E o escravo ele não tinha salário. Então era mais interessante para os países europeus que os países da América, que as colônias, né, libertassem os escravos. Porém, o Brasil se tornou independente em 1822 e o Brasil, no primeiro momento, não libertou os escravos. Então a gente pode até pensar um discurso assim horrível que eu vejo na internet, racista. Isso é muito racista. Você falar pro negro que ele tem que ser grato à princesa Isabel, que é uma branca que assinou a Lei Áurea. Isso é, assim, eu escutei isso uns 10 anos atrás, assim, achei sem cabimento. Tipo, para começar, por que os brancos escravizaram os negros, né? Por que eles trouxeram os africanos para cá para serem escravizados, sabendo que hoje a gente tem uma legislação dos direitos humanos? Né? Naquela época não tinha. Né? Mas a gente sabe que era um abuso, um mega de um abuso, uma covardia. Então o Brasil, né, cedendo, o Brasil ele tinha duas pressões, a pressão de fora da Inglaterra, pedindo para libertar os escravos, e dentro você tinha o quê? Um sistema de coronéis que viviam em sítios, fazendas, e tinham muitos escravos. E quem mandava no Brasil nessa época, no século XIX? Esses senhores de fazenda. Óbvio que quem mandava era o rei de Portugal, que ali no caso, já depois de 1822, era o rei do Brasil, que era Dom Pedro I, né? E Dom Pedro I, depois veio Dom Pedro II, aí veio, né? Daí acabou, né, Dom Pedro II, daí a gente entrou na República. Mas todo esse século XIX, quem mandava no Brasil eram esses reis, essa família real, que era portuguesa, depois virou família real brasileira. Mas que também tinha os fazendeiros, os produtores de café, de culturas, né, de mono ou policulturas do solo, produzindo e levando o Brasil nas costas, né? Então, em cima disso, que cenário que a gente tem aí? Aqui dentro, não, nada de, eu quero poder bater no meu escravo, espancar o meu escravo, eu quero tirar o máximo dele de lucro e tal, eu não preciso pagar salário.